E aí galera, mais uma videoaula Direito Administrativo 2 para você, hashtag Orgulho de ser Exanc. Galera, é o seguinte, estamos começando o módulo C do Direito Administrativo 2, Processo Administrativo. Vejam, eu quero começar o módulo C com uma OBS inicial. Você precisa compreender a noção de ampla processualidade. O professor Obed Medawar, inclusive, tem um livro sobre esse assunto. Ampla processualidade. Recomendo a leitura desse livro, mas trago aqui para os senhores do Direito Administrativo 2, hashtag só Exanc aprova mais que Exanc no AB, trago para vocês um resumo da obra. Vejam, o que significa ampla processualidade? Significa dizer que a nossa vida é processual. Todos os aspectos e sentidos de nossa vida, pessoal, profissional, todos os aspectos são processuais. Nossa vida não é feita por um ato isolado. Nossa vida não são fotografias. Nossa vida é um grande vídeo, uma grande gravação. Sequência de atos, isso é processo. Vejam, o que é então processo administrativo? Sequência de atos administrativos conectados que respeitam o devido processo legal. Isso é processo administrativo. Sequência de atos administrativos conectados que respeitam o devido processo legal, buscando o cumprimento da função administrativa. Função administrativa que significa o quê? Gerenciar o interesse público. Gerenciar o interesse público significa o quê? Prestar serviço público, exercer poder de polícia e, excepcionalmente, explorar o mercado de modo indireto ou de modo direto, por meio das chamadas estatais, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Veja bem, então, ampla processualidade, tópico 1, nossa vida é processual. Tópico 2, dentro de ampla processualidade, o que é processo administrativo? Tópico 3, o que é devido processo legal? Remeto aos senhores a minha videoaula do Direito Administrativo 1 sobre devido processo legal. Mas, atenção, já saibam que devido processo legal, este valor matriz do Estado de Direito, tem um duplo sentido. Devido processo legal, no seu aspecto formal, significa contraditório e ampla defesa. Devido processo legal, no seu aspecto formal, significa duas coisas: contraditório e ampla defesa. Devido processo legal no sentido formal, contraditório e ampla defesa. Devido processo legal no sentido material, significa dois princípios: razoabilidade, proporcionalidade. Vejam, então, todo processo administrativo, para ser processo administrativo, precisa ter um procedimento, um rito, fases, atos administrativos conectados, isto é a parte procedimental. Todo processo administrativo terá um procedimento. E também precisa respeitar o devido processo legal no exercício da função administrativa, ou seja, na busca da gestão do interesse público. E aí, devido processo legal significa 4 subprincípios. Então, todo processo administrativo precisa respeitar contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade. Meus prezados, eu encerro esta OBS inicial falando sobre ampla processualidade, dizendo que o tópico mais importante do direito administrativo é a materialização da função administrativa. A gestão do interesse público só se faz processualmente. E o instrumento para eu gerenciar o interesse público, o instrumento se chama processo administrativo. Mas vejam, não é só esta função do Estado que é processualizada. A função jurisdicional é alcançada por meio de um instrumento que se chama processo.
judicial. Você aprende isso nas aulas de teoria geral do processo. Você comprova isso nas aulas de processo civil, nas aulas de processo penal, nas aulas sobre processo do trabalho. Vejam, o processo judicial é o instrumento, a forma, o meio, o caminho para eu conseguir alcançar a função jurisdicional, que significa pacificar lides, compor litígios, resolver problemas concretos, com caráter de definitividade. Muito bem. Mas e a função legislativa? Também não é processualizada? Sim, também o é. Vocês estudam em direito constitucional o processo legislativo. Vocês estudam todo o trâmite, desde a propositura do projeto de lei, a aprovação pelas comissões da Casa Legislativa, no caso do Congresso, Câmara dos Deputados, e depois as comissões da Casa, Senado Federal. Você estuda o trâmite das votações, um turno ou 2 turnos, as questões de revisão, quando há emendas no projeto de lei. Vocês estudam que depois de aprovado o projeto de lei, em relação ao quórum de instalação da sessão e o quórum de votação, depois de aprovado o projeto de lei, depois de aprovado o projeto de emenda constitucional, nós ainda temos outras fases. No caso do projeto de lei, nós ainda teremos a fase de sanção ou veto, promulgação e publicação. Nos casos de emenda constitucional, não temos veto, nem sanção do Executivo, mas teremos a promulgação e publicação pela própria mesa do Parlamento, ou seja, a mesa da Câmara de Vereadores, a mesa do Congresso Nacional, a mesa da Assembleia Legislativa. Vejam, então há todo um trâmite para a função legislativa ser materializada, concretizada, por meio do chamado processo legislativo. Senhores, e a quarta função do Estado? Sim, porque a função jurisdicional exige processo, a função administrativa exige processo, a função legislativa exige processo, e a quarta função do Estado, a função governo, que desenvolve política. Políticas precisam de processo? Claro que precisam. Todo exercício da política é processual. As barganhas, as conjecturas e mesmo a parte obscura da política, a parte ilícita, os conchavos, tudo em política é processual. Portanto, meus prezados, não é só a sua vida particular que é processual. A vida do Estado também é processual. E aí a professora Odete Medawar, com um brilhantismo, define que, como toda a nossa vida é processualizada, em verdade vivemos diante da ampla processualidade. E processo é devido processo legal. Remeto os senhores ao histórico do devido processo legal em relação ao Estado de Direito. O due process of law, a lei da terra, na Carta Magna, imposta ao rei João sem terra, na Inglaterra. Remeto os senhores à noção, ao desmembramento das expressões devido processo e legal. Não se esqueçam nunca disso. Estudar processo administrativo significa relembrar devido processo legal. Meus prezados, o módulo C, após essa OBS inicial, tem um parágrafo primeiro, um segundo, um terceiro, um quarto e um quinto. Os 5 primeiros parágrafos deste módulo estão na minha GAP. Sabe a videoaula da GAP, cujo link está no Black? A videoaula sobre processo administrativo contempla lá parágrafo primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto sobre o tema processo administrativo. Então eu remeto os senhores a esta videoaula da GAP para nós aprendermos lá os objetivos do processo administrativo, as fases do processo administrativo. Vejam, meus prezados,
começaremos o módulo C hoje. Remeto os senhores à videoaula da GAP. E depois da videoaula da GAP teremos uma outra videoaula. Voltamos aqui para o nosso estúdio, com um grande setor da Exanc, Ilha, e vamos seguindo no processo administrativo com o parágrafo 6º. Então, hoje OBS inicial, videoaula da GAP para primeiro, segundo, terceiro, e voltamos com o parágrafo 6º. Valeu, galera. Hashtag Orgulho de Ser Exanc, até a próxima videoaula.